Pennywise. Só de ouvir esse nome, muita gente já sente um arrepio. Ele é, sem dúvida, um dos monstros mais famosos da cultura pop. Mas olha, por trás daquela maquiagem e do balão vermelho, existe um universo que é muito, mas muito mais profundo e aterrorizante. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: ir além do palhaço para a gente poder desvendar o verdadeiro horror que mora no coração da obra-prima de Stephen King, It, a Coisa. E para começar essa jornada, vamos lançar uma pergunta que é a chave de tudo. E se o palhaço não for o verdadeiro monstro? Essa ideia é o que guia toda a nossa análise. Porque, no fundo, a história de It sugere que a fonte do mal é algo bem mais complexo e o que é mais assustador, muito mais humano do que a gente imagina. Para a gente entender a obra, primeiro a gente precisa entender a mente do mestre, né? Nos anos 80, o Stephen King estava no auge da sua criatividade. Mas, ao mesmo tempo, ele também enfrentava seus próprios demônios pessoais. E foi nesse caldeirão de ideias e medos que nasceu o conceito do seu épico definitivo sobre o horror. E olha, a criação desse livro não foi rápida, não. A ideia surgiu lá em 1981, com um conceito até que simples. E se um monstro vivesse debaixo de uma cidade, acordando só a cada 27 anos para se alimentar? Enquanto ele publicava outros clássicos que a gente conhece, como Christine e O Cemitério, essa ideia foi amadurecendo, crescendo, até virar um manuscrito com mais de 1.100 páginas. Quando o livro finalmente foi publicado em 86, ele simplesmente mudou a literatura de terror para sempre. E a intenção do King com tudo isso era muito clara, como ele mesmo disse. A ideia dele era juntar todos os monstros clássicos num lugar só, mas para mostrar que o terror de verdade não são eles. O verdadeiro terror são aquelas forças invisíveis que alimentam o mal do dia a dia. O preconceito, a apatia, a violência. O palhaço, no fim das contas, era só um sintoma da doença. E qual seria o palco perfeito para esse drama todo? A cidade fictícia de Derry, no Maine. Mas aqui tem um ponto que é crucial. Derry não é só um cenário. A cidade é uma participante ativa no horror. Ela é, na verdade, quase um personagem com vontade própria. Essa metáfora do próprio livro é simplesmente brilhante, porque ela ilustra perfeitamente essa relação. Derry é um organismo vivo, e a coisa é o seu coração podre, que fica bombeando maldade para cada canto da cidade. Um não consegue existir sem o outro. E no centro de toda essa mitologia, a gente encontra esse número, 27. E pode acreditar, ele não é nem um pouco aleatório. O número 27 representa a periodicidade do mal. É o ciclo de violência e de terror que acontece na cidade, geração após geração, funcionando como um relógio macabro. Agora, olha que interessante quando a gente começa a mapear esse ciclo. Em 1906, acontece uma explosão numa siderúrgica. Nos anos 30, um incêndio criminoso motivado por racismo destrói uma boate. Em 1958, o Clube dos Perdedores enfrenta a coisa pela primeira vez. E, exatos 27 anos depois, em 1985, eles precisam voltar. As tragédias mudam de cara, mas o padrão, o ciclo de 27 anos, continua o mesmo. Tá, mas como é que esse ciclo consegue continuar por tanto tempo? O maior poder da cidade, e também a sua maior maldição, é o esquecimento coletivo. Depois que cada onda de horror passa, os adultos de Derry simplesmente esquecem. Eles ignoram, apagam da memória. E é essa amnésia social que abre a porta para o mal sempre voltar. Ok, agora vamos dar um passo para trás e ampliar o nosso foco. Porque It não é uma história isolada de jeito nenhum. Na verdade, é uma peça central no multiverso literário gigantesco e todo conectado do Stephen King, que os fãs apelidaram de Kingverse. Para entender a verdadeira origem da coisa, a gente precisa falar sobre o macroverso. Tenta imaginar uma dimensão cósmica que existe muito acima da nossa realidade e que é habitada por entidades super antigas, quase deuses, que representam as forças primordiais do bem e do mal. E nesse palco cósmico a gente tem dois grandes opostos. De um lado, a coisa, uma entidade de puro caos, cuja forma verdadeira é algo chamado luzes mortas, uma coisa tão terrível que a mente humana nem consegue compreender. Do outro lado, a gente tem Matorin, a tartaruga, que é um símbolo de criação e sabedoria. Diz a lenda que ela literalmente vomitou o nosso universo. O confronto que acontece em Derry, então, é só um pequeno eco dessa guerra gigantesca e celestial. E as conexões não param por aí. Elas se espalham como raízes por todo o universo do King. A sensibilidade psíquica de O Iluminado, o tal do brilho, aparece em personagens de It.
A ideia de uma terra amaldiçoada faz a gente lembrar na hora de O Cemitério Maldito. E claro, tanto a Coisa quanto a Tartaruga Maturin são peças fundamentais na mitologia de A Torre Negra, que é a saga que conecta tudo o que ele já escreveu. Ok, agora que a gente já viu tudo isso, chegou a hora de juntar as peças. A gente finalmente chegou no coração da nossa análise. O verdadeiro horror de It nasce exatamente no ponto em que o mal cósmico se encontra com a indiferença humana. Essa comparação aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, você tem o horror cósmico, o Pennywise, as luzes mortas, uma entidade que se alimenta do medo das pessoas. Do outro lado, o horror humano, a apatia, o preconceito, o esquecimento. O ponto principal é que um não vive sem o outro. Um alimenta o outro, num ciclo vicioso terrível. Então, o ponto crucial, a grande sacada do livro é esta. O monstro cósmico só consegue ter tanto poder porque a cidade de Derry permite. A cumplicidade dos moradores, o silêncio deles, a recusa em encarar a verdade, é isso que dá ao Pennywise a sua verdadeira força. A indiferença é o solo fértil onde o mal cria raízes e cresce. E isso tudo nos leva, claro, a uma reflexão final. A obra do King nos mostra de forma brutal que o mal floresce na indiferença. A pergunta que fica no ar, então, é: quantas Derrys existem no mundo real? Quantos monstros a gente alimenta todos os dias com o nosso próprio silêncio?